Boa noite, queridos. Shalom a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no teu coração, na tua casa, na tua vida nessa noite. Deus abençoe vocês. Nós estamos começando uma live especial hoje, para falar um pouquinho de um novo tempo, de um novo ciclo que Deus está iniciando, que Deus está nos dando. E eu quero compartilhar com você, eu quero dar alguns minutinhos, ver quem mais aí vai participar conosco. Nós já temos aqui, sejam bem-vindos. Pastora Fran, Deus abençoe. Pastora Fran, Pastora Arlete, Jadir, Deus abençoe, querido. Obrigado por estar conosco. Também, Pastora Natasha, Pastora Gisele, Apóstola Maria Tereza, Deus abençoe. Vocês que vão entrando participar conosco aqui, você que está assistindo essa transmissão, vai nos dando um oi aí, tá bom? Interage com a gente, interage conosco, é muito bom nós sabermos quem está participando conosco. Tem uma palavra de Deus para você hoje, fica conosco até o final, tá bom? Permaneça conosco até o finalzinho dessa transmissão, porque com certeza Deus vai abençoar você com uma palavra de poder. Depois nós vamos orar juntos. Eu não quero que essa live ela seja muito extensa. Aliás, eu peço desculpas para vocês. Nós estamos começando um pouco atrasados. Paula entrando agora, Deus abençoe. Paula, Vera Lúcia também, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Você que está nos assistindo aí, vai dando um oi, tá bom? Interage conosco aí, é muito importante esse retorno teu. Mais uma vez eu falo, permaneça conosco até o final, tá bom? Nos desculpe, eu tive vários problemas aí de transmissão, era para ter começado um pouco mais cedo, mas glória a Deus por vocês estarem participando conosco. Você tem toda a liberdade para interagir conosco aí na nossa live, colocar sua opinião, tá bom? Dar alguma sugestão, enfim, fique à vontade, pedir oração, é muito importante isso. Queridos, nós estamos começando um tempo especial de Deus, estamos vivendo também um tempo especial. Antes de eu entrar realmente na palavra que eu tenho para você nessa noite, que será uma palavra breve, eu quero falar um pouquinho do que nós estamos vivendo durante esses dias. Nós começamos nesse mês de janeiro, realizando uma conferência profética na nossa igreja, uma conferência profética no nosso ministério, que é o Profetizando 2021. Deus colocou alguns projetos no nosso coração, eu tenho falado, inclusive nos cultos que nós já transmitimos, eu quero até aproveitar para falar, nós não temos internet na nossa igreja, ainda não é por não tentarmos fazer isso, mas é porque as empresas não têm um cabeamento específico, não tem um ponto que esteja vago, que esteja liberado para nós colocarmos lá. Então, nós gravamos os cultos e transmitimos. Nós já transmitimos aí o culto da semana passada, o culto de sexta-feira, o culto de sábado também, só o culto de domingo que ainda não. Se você tiver um tempinho, depois você assiste. Foram dias assim extraordinários que nós começamos nessa campanha, nessa conferência profética, Profetizando 2021. E eu tenho falado em cada um dos cultos que nunca precisamos tanto de um milagre de Deus como nós estamos precisando agora, nesse ano de 2021. Nós necessitamos de um milagre de Deus muito grande no ano de 2020. Nós tivemos aí o aparecimento da Covid e foi terrível. Foi terrível para todas as pessoas, problemas financeiros, problemas de saúde. Muitas pessoas perderam pessoas queridas, parentes, amigos, muitos hospitalizados. E estamos vivendo isso agora. Necessitamos mais do que nunca que Deus intervenha nessa situação. Nós precisamos de um milagre para esse ano. O índice, eu estava vendo ainda hoje
no jornal, o índice de pessoas infectadas subiu muito e já é um reflexo também do final de ano. Aqui em Jacareí, na nossa cidade, subiu demais o índice de pessoas infectadas, muitas pessoas falecendo, muitas pessoas hospitalizadas nesse momento. Então nós precisamos de um milagre muito grande para este ano. Um milagre muito grande para a vida financeira, um milagre muito grande para a saúde, um milagre muito grande para a família, de proteção. Então, nós começamos o Profetizando 2021, começamos essa conferência profética para buscar juntos a bênção de Deus para cada um dos meses deste ano. Começamos na sexta-feira passada, tivemos a presença do pastor Pablo. O Pablo é um amigo nosso há muito tempo, aliás, vai um abraço aí para o pastor Pablo Luiz. Ele, grande parte do ano, ele vive em Portugal e de vez em quando ele vem para cá, e nós tivemos a oportunidade de ter o Pablo conosco, um rapaz de Deus, muito usado por Deus. Na sexta-feira, no sábado, nós tivemos a presença da missionária Linda Mar, que também é uma mulher de Deus, uma pessoa extremamente simples, mas usada por Deus no ministério profético, direcionamentos de Deus. Olha, todas as vezes que a Linda Mar esteve conosco, foi algo assim muito impactante na vida de todas as pessoas que estavam presentes na igreja. E no sábado passado não foi diferente. Um abraço aí para a missionária Linda Mar. E também no domingo a presença do pastor Cláudio, que também esteve conosco. Foi uma manhã maravilhosa. Nós louvamos a Deus por isso. Então, queridos, olha, vai um abraço aí para o Pablo, para a missionária Linda Mar e também para o pastor Cláudio. Obrigado, queridos. E essa semana não será diferente, tá bom? Amanhã, depois eu vou falar a respeito disso, nós damos início à segunda semana. Serão mais 3 dias, amanhã, no sábado e no domingo. E desde já eu quero falar para você participar conosco. No finalzinho da transmissão eu falo um pouco sobre isso, mas eu iniciei falando sobre o Profetizando 2021 para dizer que nós estamos vivendo dias especiais, dias de promessa de Deus. Dias em que nós estamos orando e pedindo juntos a bênção de Deus para esse ano, para cada um dos meses. Oramos pelo mês de janeiro, oramos pelo mês de fevereiro e oramos pelo mês de março. Amanhã nós vamos estar profetizando sobre o mês de abril, tá bom, queridos? Então eu quero que vocês já se preparem para estar conosco. Mas estamos vivendo dias, sim, excepcionais, dias de misericórdia, dias de graça, dias de bênção de Deus. E hoje é um culto especial. Na verdade, hoje é uma live especial, é a transmissão de uma live especial para você. É o primeiro dia de um mês bíblico. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? É importante que eu explique a respeito disso, porque muitas pessoas não sabem a respeito disso. Mas hoje, exatamente agora, é aquilo que é conhecido como Rosh Chodesh. É o primeiro dia, é a cabeça desse mês. É o primeiro dia de um mês bíblico, do 11º mês instituído por Deus. E isso é muito importante nós entendermos. Uma vez, Jesus disse assim, olha, vocês conseguem discernir os sinais do céu e da terra. Ou seja, Jesus estava falando assim, vocês olham para o céu e falam, olha, vai chover, hoje vai fazer calor, hoje vai fazer frio. Então ele disse assim, vocês têm a capacidade, vocês conseguem discernir, conseguem compreender, vocês conseguem entender isso e viver isso, mas vocês não conseguem compreender os sinais do tempo presente. Numa outra versão diz assim, vocês não conseguem entender os sinais dos tempos. Que tempos? O que será que Jesus estava querendo dizer? Para nós entendermos isso, eu sempre falo que nós temos que olhar para o tempo determinado por Deus. Tempos determinados. No hebraico, moedim. Ok? Tempos determinados, instituídos por Deus. E quando nós vamos lá no livro de Êxodo, Shemot,
no hebraico, nós vemos Deus conversando com Moisés. Em Êxodo capítulo 12, versículo 2, Deus fala assim para Moisés: olha, Moisés, esse será para vocês o primeiro dos meses. Este será para vocês o primeiro dos meses. Deus estava instituindo para o povo de Israel, vamos colocar assim, Deus estava instituindo para o seu povo um novo ano, um novo calendário. Por quê? Porque o povo de Israel vivia debaixo de um calendário totalmente fora do projeto de Deus. Um calendário onde inúmeros deuses egípcios eram cultuados, e Deus não queria isso. Deus queria reinar, governar sobre o seu povo. Então, o que acontece? Deus institui um novo calendário, tira eles debaixo do calendário egípcio e institui um calendário. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós não vamos encontrar os nomes que nós temos hoje para esses meses bíblicos, tá bom? Porque Deus apenas instituiu como primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. A partir do cativeiro babilônico, foram dados então nomes para esses meses que nós conhecemos hoje como meses bíblicos instituídos por Deus. E Deus não instituiu isso à toa, né? Não teria razão Deus instituir um calendário simplesmente para ser mais um calendário. Quando Deus instituiu isso, Deus tinha alguma razão. Então eu sempre falo que quando Deus institui esse calendário bíblico, Deus institui dentro desse calendário uma agenda. E dentro dessa agenda, Deus institui festas, que nós chamamos de festas bíblicas, alguém conhece por festas judaicas, mas elas são festas bíblicas. Deus fala assim, essas são as minhas festas, são festas do Senhor. Né? E Deus institui tempos, Deus institui estações, Deus institui ciclos. E dentro, então, desse entendimento, nós começamos a compreender cada um desses meses bíblicos que não batem com o mês do calendário que nós vivemos, que é o calendário gregoriano, tá bom? Mas eu quero então que você compreenda, que você entenda a respeito disso, ok? Que você entenda a respeito disso para entender o que eu vou falar hoje. Então, nós estamos iniciando hoje, exatamente dia 14 de janeiro, nós estamos iniciando o primeiro dia de Shevat. É um mês bíblico. E esse mês, ele é conhecido como o mês para frutificar, o mês para dar frutos. O mês para dar frutos. Parece algo assim muito simples, né? Um mês para dar frutos. Qual o significado disso? Bom, quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ver que isso tem um significado extremamente profundo, extremamente grande, e é um desejo de Deus que o seu povo, escolhido por ele, que esse povo dê frutos. E nós precisamos entender, então, o que Deus quer com isso, tá bom? Eu vou ler um texto aqui, eu quero compartilhar esse texto com você, vou falar algumas coisas rápidas, breves, em cima disso daqui, e mais uma vez eu quero falar para você, olha, vai interagindo conosco, tá bom? Vai interagindo conosco, fica conosco até o final dessa transmissão. Eu sei que muitas pessoas, quando nós terminamos as nossas transmissões, nós percebemos uma quantidade muito grande de visualizações. Você que está visualizando, que parou um pouquinho, que está assistindo essa transmissão, entra aí, dá um oi pelo menos para a gente, fala um oi para a gente saber que você está conosco. Nós queremos depois estar orando por vocês, tá bom, queridos? Deus abençoe cada um. Fica conosco aí. Eu quero entrar num texto aqui, eu quero ler um texto que foi citado por Jesus, foi citado por Yeshua. Eu gosto muito de chamar Jesus pelo seu nome hebraico, porque o seu nome hebraico tem significado, significa algo para nós, tá bom? Eu vou ler o texto aqui, então está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, um texto que todos conhecem, um texto que já foi lido dentro das igrejas
milhares, centenas de milhares de vezes, mas que é importante para nós nessa noite. João, capítulo 15, versículo 16, uma palavra de Jesus, uma palavra de Yeshua, ele falando isso, ele diz assim: não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Em outras palavras, se vocês estão achando que vocês me escolheram, se vocês estão achando que vocês estão me seguindo porque é um desejo do coração de vocês, vocês estão enganados. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E olha que coisa profunda, eu escolhi vocês, e ele fala qual a razão, qual o motivo, qual o objetivo disso. Ele diz: eu escolhi vocês e designei para que vocês deem frutos, para que vocês frutifiquem. E o fruto de vocês permaneça. Em outras palavras, esse fruto seja constante, seja permanente. Eu designei, eu escolhi vocês e eu dei uma ordem. Eu designei que vocês deem frutos, que vocês frutifiquem. Eu sempre falo que no reino de Deus, na ótica de Deus, na visão de Deus, no desejo, no conceito de Deus, não existe esterilidade. Para Deus, não. Ele não aceita. Quando ele criou o ser humano, o homem e a mulher, a primeira coisa que Deus falou para eles: cresçam e se multipliquem. Deus coloca dentro do ser humano a capacidade para reproduzir. Ou, em outras palavras, para produzir, para frutificar. Lógico que Deus colocou isso de forma física, tá bom? De forma física, mas eu também entendo que Deus colocou isso de forma espiritual. Nós podemos entender isso também de forma espiritual. Jesus, quando ele olha para os discípulos, quando ele olha para o seu povo, quando Deus olha para o povo de Deus, Deus fala assim: eu quero que vocês frutifiquem, que vocês deem frutos. E como eu disse, nós podemos entender isso de algumas formas, né? Uma das formas que nós sempre buscamos entender para nós podemos, eu vou te dar um exemplo. Nós falamos assim: eu quero produzir muitos frutos. No meu trabalho, por exemplo, eu quero ser um cara produtivo. Eu quero produzir. Eu quero que o meu trabalho dê resultado. Eu quero ir todos os dias para o meu trabalho, quero executar as minhas funções e eu quero dar frutos. Eu quero que o meu trabalho dê resultado. Eu quero colher os frutos do meu trabalho. Você diz isso. Eu não sei no que você trabalha, mas você espera ser reconhecido. Você espera que aquilo que você faz no teu trabalho gere frutos. Que com isso você colha um bom salário, estabilidade no teu emprego, uma promoção. Você tem o desejo disso, nós temos esse desejo de colher. Deus também quer que nós venhamos a frutificar, a colher também na vida física. Deus deseja, eu creio nisso profundamente, que Deus tem o desejo que nós prosperemos, que nós trabalhemos, que nós façamos as coisas e que venhamos colher frutos, que nós venhamos a conseguir o resultado do nosso trabalho. Mas eu quero focar bastante, queridos, na questão espiritual, na questão de vida, na questão de princípios, na questão de conceitos, na questão de fundamentos que Deus nos dá e que Deus espera que nós venhamos a ser produtivos na nossa vida com Ele, na nossa vida com Deus, tá bom? Esse mês bíblico, mês de Shevat, que começa exatamente hoje, ok?
eu quero falar de duas coisas sobre esse mês. A primeira das coisas é isso que eu estou falando para vocês, é o tempo para dar frutos, e eu quero citar um pouquinho a respeito disso. Amanhã, a pastora Gisele vai estar ministrando uma palavra muito profunda, diferente do que eu estou ministrando hoje. Aliás, a pastora Gisele está conosco, né, participando da live aqui. E amanhã a pastora Gisele ela vai trazer uma mensagem muito profunda sobre frutificar. Você não pode perder isso amanhã lá na Beit. Você precisa ir lá participar conosco. Mas aquilo que eu vou falar hoje é diferente daquilo que a pastora Gisele vai ministrar amanhã. O que eu vou falar hoje serve como uma introdução para coisas que ela vai ministrar amanhã. Então presta atenção. Deus está dando para nós hoje um ciclo, está iniciando um ciclo que é conhecido como um tempo, esse mês bíblico de Shevat, que começa hoje, um tempo para produzirmos. Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com ciclos. Deus estabeleceu tempos e estações. E Deus muda isso. A Bíblia nos fala isso, que Deus muda tempos e estações, que Ele estabelece. No meio disso tudo, a Bíblia diz que Ele estabelece reis e que Ele destitui reis. Ou seja, Deus trabalha dentro desses ciclos, dentro dessas estações que Ele criou. Quando nós falamos de estações, por exemplo, naturais, nós temos o quê? Inverno, verão, primavera, outono. Nós temos frio, calor, chuva, neve. Nós temos uma série de coisas e tudo isso é importante e faz com que os ciclos da nossa vida, os ciclos, eles se tornem produtivos. Há um tempo para que uma determinada planta ela fique num estado de dormência e depois ela comece a brotar e comece a dar folhas, flores, frutos e sementes novamente para a próxima estação. Aí entra num período de dormência de novo e depois começa-se o ciclo novamente. Bom, espiritualmente falando, este tempo, mês de Shevat, ele é um tempo que inicia-se um ciclo para produzir, um ciclo para frutificar, um tempo para que eu e você venhamos a dar frutos. Deus deseja, de acordo com o texto que nós lemos, que Yeshua falou, que Jesus disse, ele disse assim, olha, eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. Isso é profundo. Que frutos? O que será que Deus espera de mim e o que será que Deus espera de vocês? Queridos, olha só, desde o ano passado, Deus tem tratado algo comigo que é algo muito profundo. Deus tem falado comigo a respeito da necessidade de descobrirmos o nosso lugar dentro do reino de Deus. Dentro daquilo que as pessoas conhecem como corpo do Messias ou corpo de Cristo, dentro do povo de Deus. Nós precisamos descobrir o nosso lugar no reino e nós temos que ocupar o nosso lugar no reino. Nós precisamos. Veja bem, Davi disse que antes de ser gerado, quando ele era apenas um embrião, lá no Salmo 119, se não me engano, eu não lembro o versículo, mas ele diz assim, antes de eu ser gerado, quando eu estava sendo gerado, quando eu era um embrião, o Senhor já escreveu a minha história, ou seja, Deus estabeleceu, Deus criou um projeto para a nossa vida. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim, e Deus quer que nós venhamos descobrir qual é o projeto dele para a nossa vida, o propósito dele. Quando entra um ano, estamos no mês de janeiro, começando esse ano, né? Cheio de turbulências, cheio de problemas, cheio de expectativas, mas nós estamos começando esse ano. Então, nesse ano, nós criamos os nossos propósitos, os nossos projetos. Esse ano eu quero viajar, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero comprar aquilo, esse ano eu quero realizar tal coisa. Mas veja bem, Deus quer realizar essas coisas, Deus quer nos abençoar nisso. Mas mais do que isso, Deus quer que nós venhamos a descobrir o propósito dele
para cada um de nós. E Deus quer que nós então descubramos o nosso lugar dentro do reino, porque ele nos criou, ele estabeleceu um propósito, ele nos inseriu dentro do seu reino. E dentro do reino de Deus, Deus espera que nós demos frutos, que nós venhamos a dar frutos, que nós frutifiquemos, que nós produzamos alguma coisa. Deus deseja isso, que eu e você venhamos a produzir. Então Deus quer que nós reconheçamos o projeto dele, o propósito dele. Eu faço uma pausa para perguntar para você, você conhece o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus espera de você? Bom, esse ano é o ano para você descobrir o que Deus espera de você. Mas veja bem, Jesus disse, eu designei vocês para que vocês deem frutos. Você e eu precisamos descobrir qual é o projeto, qual é o propósito de Deus para nós, o nosso lugar dentro do reino, e nós precisamos ocupar o nosso lugar no reino. Nós precisamos começar a dar frutos. E exatamente agora, nesse mês que nós iniciamos o ano dentro do nosso calendário, mas dentro do calendário bíblico é o 11º mês, é o mês de Shevat, o mês para produzir. É um mês que se inicia um novo ciclo de produção frutífera. E eu quero que você e eu possamos entender que nós temos que aproveitar essa estação que Deus está nos dando. Sabe, os agricultores, quando eles sabem, olha, no mês que vem, a partir de tal dia, durante um determinado período, será um mês para a produção de determinado produto, será um mês de produção, de iniciar um plantio de arroz, será um tempo para iniciar um plantio de tomate, disso, daquilo. Então, o agricultor, ele aproveita esse tempo. Ele aproveita o tempo para ele produzir. Deus quer que este mês de Shevat, nós aproveitemos esse ciclo que ele está nos dando. Ok? Deus quer e nós queremos entender isso e queremos começar a produzir a partir de agora. Eu fiquei muito feliz em saber, hoje eu tenho percebido, aliás, durante esses dias, algumas pessoas lá na nossa Beit, né, na nossa casa, na nossa igreja, e essas pessoas começaram a falar, eu tenho vontade de aprender um instrumento, eu tenho vontade de cantar, eu tenho vontade de tocar, eu tenho hoje mesmo, a Camila mandou uma mensagem, olha, eu tenho vontade de aprender teclado. Então, olha só, eu acredito que as pessoas estão começando a descobrir o seu lugar dentro do reino. Descubra, aproveite esse tempo, esse Shevat, esse mês bíblico que Deus está dando para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida e você começar a produzir, a frutificar, a dar frutos. E Jesus quer o seguinte, Deus quer que esse fruto seja constante, não só agora, mas é um tempo para você começar a produzir e esse fruto tem que permanecer. Uma outra coisa que eu quero falar para você aqui, que nós precisamos trabalhar essa nova estação e desfrutar das riquezas que ela vai produzir. Deus não quer apenas que você produza, Ele quer que você desfrute disso. Que a sua família venha desfrutar desses frutos que você vai gerar na sua vida, tanto de forma física quanto de forma espiritual. Deus quer que você usufrua desses frutos. Então Deus nos dá a oportunidade para produzir, temos que aproveitar, temos que trabalhar essa estação, ok? Plantio dá trabalho, colheita dá trabalho. Muitas pessoas querem colher, mas não quer plantar. Não tem como ter uma colheita sem plantio. Não tem. Dá trabalho. Nós temos que trabalhar isso, ok? E, com certeza, Deus quer que nós venhamos a desfrutar das riquezas que Ele vai gerar através desse tempo de frutificar. Outra coisa importante aqui é que é um tempo para nós desenvolvermos uma base. Eu posso dizer, criarmos uma planície, né? De uma base sólida, fundamentada. Para quê? Que venha sustentar
as nossas futuras gerações, que venha sustentar a nossa descendência. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia nos mostra que Jacó cavou um determinado poço e ficou conhecido como o Poço de Jacó, ok? Foi algo que ele produziu, ele fez, né? Ele produziu um poço que ficou conhecido como um poço que mana águas vivas, ou seja, era um manancial de águas. E olha que coisa interessante, os séculos se passaram. Muito tempo depois, muitos séculos depois, na época de Yeshua, na época de Jesus, Jesus se senta na beirada do poço, o mesmo poço, e ele tem um encontro lá com uma mulher que era samaritana. E aquela mulher fala assim: olha, o nosso pai Jacó nos deu este poço. Ele bebeu desse poço, deu desse poço para sua família e hoje nós desfrutamos isso. Olha que coisa fantástica. O trabalho que Jacó teve séculos antes estava alimentando, estava matando a sede de pessoas séculos depois. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós temos que criar, nós temos que trabalhar. E eu vou falar agora não só de forma física, tá bom? Mas também de forma espiritual. Nós temos que desenvolver uma base, nós temos que desenvolver uma planície na nossa vida, estável, uma base de vida fundamentada, que possa servir de sustentação para as nossas futuras gerações, que sirva de base para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos descendentes, quando nós não estivermos mais aqui. Nós temos que criar uma base sólida para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, de forma que isso sirva como fundamento de caráter, fundamento de vida, ok? Para que a nossa família esteja tão alicerçada que isso comece a passar de geração em geração. É o que eu estou falando, nós temos que desenvolver uma planície, uma base frutífera, que seja constante, que seja permanente e que vá passando de geração em geração. Como é que nós fazemos isso para desenvolver essa base de vida? Nós temos que olhar para os fundamentos da palavra. Esse mês ele tem uma letra hebraica chamada tzadik. É uma letra hebraica que tem a ver com tzadik, que tem a ver com justo, com justiça. Esse mês também é tido como o mês do justo. Por quê? Porque ele aponta para a justiça. Jesus disse assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus queria falar com isso? Lá em Deuteronômio diz assim: persigam a justiça, sigam a justiça e somente a justiça, busquem a justiça, vivam a justiça. O que é viver a justiça de Deus? É olhar para tudo que é justo, para tudo que é certo, para tudo que é correto, para tudo que é fundamento que Deus deu, para tudo que é ordenança, para tudo que é princípio, para tudo que é regra que foi estabelecido por Deus. Esse é mais um ponto que Deus colocou para mim desde o ano passado, que esse ano, e aliás, Deus tem falado conosco. Deus começou a falar comigo no fundo do meu espírito, e Deus começou a trazer palavras proféticas para confirmar isso. E Deus começou a nos mostrar que esse ano tem que ser um ano para que nós venhamos a nos aprofundar nos fundamentos da palavra. Fundamentos. Porque, queridos, olha, com o tempo, infelizmente, a igreja, ela deixou de lado muitos fundamentos da palavra. Isso é uma realidade, isso é algo histórico. Eu não estou aqui falando mal, tá bom? Não entenda isso, por favor. Mas é uma realidade. A igreja, ela abandonou grande parte dos fundamentos da palavra. Nós temos que olhar para esses fundamentos. É o desejo de Deus. Jesus falou: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Examinem as Escrituras. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando da Torá, da lei, que a princípio foi dado para Moisés. Jesus, quando ele fala das Escrituras, ele estava falando do quê?
dos profetas, dos livros proféticos. Então, queridos, nós precisamos olhar. Jesus disse, olha, examinem as Escrituras, estudem as Escrituras, busquem as Escrituras. Vocês erram porque vocês não conhecem. Vai estudar. Alguém chegou e falou para Yeshua, falou para Jesus, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ele falou, cumpre a lei, olhe para a lei. Estude a lei, examine a lei, viva a lei. Foi isso que Jesus disse, foi isso que Yeshua falou. Então, quando ele fala, busque o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando isso, busque a justiça, busque. Não é simplesmente buscar a justiça contra alguém que fez um mal. Não é buscar a justiça porque alguém fez algo ruim contra você e você então vai buscar a justiça para colocar um processo na pessoa. Não é isso. Jesus está dizendo para buscar a justiça de Deus, buscar a palavra, descobrir os fundamentos e viver os fundamentos. Por isso, lá em Deuteronômio está assim, persiga a justiça, siga a justiça, busque a justiça. E somente a justiça, pratique a justiça, seja justo. Busque os fundamentos. Esse ano é um ano para retornarmos aos fundamentos. E, queridos, nós vamos buscar estudar de forma mais profunda os fundamentos da palavra de Deus esse ano. Por quê? Porque se nós entendermos esses fundamentos, esses princípios e vivermos isso, nós vamos criar uma base, uma sustentação. Nós vamos criar raízes. Nós vamos estabelecer uma planície onde as nossas gerações, a nossa descendência vai poder usufruir disso. Você quer que a tua casa, que os teus filhos, teus netos tenham uma família sólida, algo bem sustentável? Queridos, vai começar conosco. Tem que começar conosco. Não adianta orar e falar, Senhor, estabeleça uma família sólida para o meu filho, se a minha casa não é sólida. Senhor, abençoe os meus filhos, meus netos, minha descendência, se não começa comigo. Nós temos que trabalhar isso. Então, esse é o tempo para desenvolver essa base, essa planície que vai sustentar as nossas futuras gerações. E esse tempo, agora, esse mês bíblico de Shevat, é um tempo especial, onde Deus está trabalhando nisso a teu favor. Deus está trabalhando nesse tempo. Aproveita isso, tá bom? Aproveita esse tempo. E eu quero dizer que durante o mês nós vamos também estar trabalhando em cima desse tema, aprendendo essas coisas, nos aprofundando um pouco mais, tá bom, queridos? Aprofundando bastante sobre isso. Então, desde já eu já vou convidando você para estar juntos conosco, para participar conosco lá na Beit, lá na nossa igreja, tá bom? Para participar conosco, nós vamos estar recebendo direcionamentos de Deus, fundamentos de Deus. E, à medida do possível, nós vamos transmitindo o culto aqui. Uma última coisa que eu quero falar para vocês é que este mês, o que acontece sempre no primeiro mês, aliás, no primeiro dia de cada mês bíblico? Deus estabeleceu algo. Deus estabeleceu. Lembra que eu falei que Deus estabeleceu um calendário, estabeleceu meses, estabeleceu festas, estabeleceu uma agenda? Bom, Deus estabeleceu várias coisas. Uma delas, Deus estabeleceu para o primeiro dia, ou seja, para o Rosh Hodesh, que é o primeiro dia de cada mês bíblico. Eu quero ler um trecho aqui rapidamente, mas o texto diz assim, está em Números capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Deus fala assim, então, falou o Senhor a Moisés e disse o seguinte, faça para você 2 trombetas, ou 2 cornetas. No hebraico, fala-se de shofar. Eu vou mostrar para você, tá bom? Este daqui. Quando a Bíblia está falando de trombeta, de corneta, quando a Bíblia está falando de shofar, Deus está falando disso. Uma trombeta ou uma corneta feita com chifre de carneiro. Tá bom? Hoje existem vários, eu já falei sobre isso outras vezes, existem vários tipos de
chofares, como no caso desse, né? Um chofar de antílope, de chifre de antílope. Mas Deus falou para Moisés o seguinte, Deus falou assim, eu vou voltar para o texto, ele diz assim, faça 2 trombetas, você as farás de prata, prata batida, e elas te servirão para convocar a comunidade, para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando as 2 soarem, toda a comunidade se reunirá junto de você na entrada da tenda do encontro ou na entrada do tabernáculo, né? Mas se soar apenas uma das trombetas, então serão somente os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel que irão se reunir a você. Quando a trombeta ou o chofar der um toque de alerta e ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste, ao oriente, deverão partir. Ao som do segundo toque, seguido das aclamações, os acampamentos ao lado sul iniciarão a marcha de saída. Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, fará soar diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão esses chofares, essas trombetas, e isso será para vocês e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando na vossa terra vocês passarem por uma guerra contra um inimigo que está oprimindo vocês, toquem as trombetas com força, com fragor e com aclamações. A vossa lembrança será evocada diante do Senhor. Deus estava falando, quando vocês estiverem passando por uma guerra, toquem o chofar. Toquem o chofar e eu vou me lembrar, será um memorial. Eu vou me lembrar de vocês, o vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Que coisa fantástica, Deus estava falando, olha, vocês vão tocar essa trombeta no meio de uma guerra e eu vou me lembrar de vocês. Eu vou ouvir isso e vou falar, opa, meus filhos estão em guerra e eu vou lá defendê-los. E então vocês serão salvos. Nos vossos dias, nas vossas festas, nas solenidades fixas, que são as festas bíblicas, e no primeiro dia de cada mês, olha só, no primeiro dia de cada mês, no Rosh Chodesh, hoje, vocês deverão igualmente tocar essas cornetas na hora, por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz. E elas serão um memorial em vosso favor, em vosso benefício, diz o Senhor. E ele termina dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele sela a palavra que ele dá, tá bom? Dizendo, olha, vocês vão fazer isso e eu vou atender, porque eu sou o Senhor. Queridos, olha que coisa fantástica. Deus fala várias coisas e ele diz, no primeiro dia de cada mês, Rosh Chodesh, hoje, quando vocês entregarem a oferta de vocês, vocês vão tocar a trombeta na hora da entrega dessa oferta. E isso será um memorial diante do Senhor, diante de mim, diz Deus. Está na palavra, queridos, é um princípio, é uma ordenança, é um estatuto que Deus colocou. Mas se nós olharmos hoje para a igreja que se diz, nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus, a igreja não pratica, não faz isso. E como Deus colocou no nosso coração que nós temos que esse ano voltar para os fundamentos, nós queremos fazer o seguinte, todo primeiro dia, todo Rosh Chodesh, de cada mês, ou seja, todo primeiro dia de cada mês bíblico, como hoje, eu não tenho culto, nós não temos uma celebração na igreja nesse dia. Eu estou até pensando em instituir uma celebração nesse dia na Beit, tá bom? Mas, por enquanto, não temos. Então, eu estou fazendo uma live especial hoje. E amanhã, nós vamos fazer o seguinte, além de amanhã ser o 4º dia da conferência profética, profetizando 2021, 12 dias que mudarão a tua vida, amanhã será o culto memorial de Rosh Chodesh. Amanhã será o culto dos primeiros frutos, onde nós queremos fazer o quê? Entregar uma oferta especial ao Senhor. Uma oferta ao Senhor.
Lógico, ninguém é obrigado a fazer isso, amados, tá bom? Ninguém é obrigado. Não pensa você, estão instituindo isso para ganhar dinheiro para a igreja. Não, não é nada disso. Nós estamos querendo voltar a princípios que a palavra de Deus estabeleceu, que Deus estabeleceu e que nós não praticamos. Deus disse, isso será um memorial perpétuo. No primeiro dia, quando vocês entregarem a vossa oferta, vocês vão tocar a sua trombeta. Vocês vão tocar a sua trombeta. Então, amados, amanhã nós vamos fazer um memorial assim. Nós vamos ter um memorial, como é que eu posso dizer para vocês? Um momento especial na igreja, um momento especial onde nós vamos pegar uma oferta especial, oferta de primeiros frutos. A pastora Gisele deu uma ideia muito bonita. Ela falou assim, vamos chamar isso de primícias. Como poderia ser o nosso primeiro fruto? Ela falou, nós pegamos o nosso salário do mês todo, dividimos por 30 dias, pegamos um dia o valor referente a um dia do nosso serviço. E vamos oferecer ao Senhor. Sempre. Quando? No primeiro dia. Então, nós vamos colocar depois, para você que sentir de Deus isso, para você que entende que isso daqui é uma palavra de Deus, para você que fala assim, olha, eu quero fazer isso, eu quero colocar em prática a palavra de Deus, eu quero voltar para os fundamentos. Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar um QR Code daqui a pouquinho, tá bom? Com informações de como você pode ofertar na Beit, como você pode ofertar para o ministério. Mas, na verdade, veja bem, você estará fazendo isso para cumprir essa palavra. No primeiro dia, quando você entregar essa oferta, ela servirá de memorial. Ela servirá de memorial. E nós, amanhã, quando nós consagrarmos todas essas ofertas, você pode ofertar hoje, se você quiser, tá bom? Eu vou deixar aí o número, você pode fazer uma transferência, um Pix, alguma coisa assim. O cartão, se você quiser também, não tem problema, vou colocar as informações. Mas, se você puder, esteja amanhã na Beit. Amanhã nós vamos entregar essa oferta especial, adorando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Ele por esse novo tempo de estação frutífera, por esse novo tempo para produzir. E nós vamos tocar as trombetas. Eu não tenho uma trombeta de prata, eu não tenho um chofar de prata, mas nós vamos tocar os chofares amanhã na hora da entrega dessa oferta especial. Você não é obrigado, tá bom? Você não é obrigado, não precisa fazer se você não quiser, mas aqueles que entenderam que essa palavra é fundamento, é princípio, e nós precisamos voltar para os princípios do Senhor, nós vamos implantar, nós vamos colocar isso em prática. Nós vamos viver isso, nós vamos produzir, nós vamos dar frutos. Nós vamos colocar em prática o que Jesus falou que é para fazer. Ok, queridos? Então eu quero convidar você, porque amanhã, vou repetir para encerrar aqui, tá bom? Além do nosso culto de conferência profética do Profetizando 2021, 12 dias que mudarão a sua vida, nós teremos então esse momento de memorial de Rosh Kodesh, um memorial do culto dos primeiros frutos. E eu quero convidar você para estar conosco. Não só amanhã, mas amanhã e no sábado, às 19h30. E no domingo, às 9h30. Ou seja, amanhã e sábado o culto é à noite, domingo o culto é de manhã. Quem vai estar ministrando amanhã? Quem vai estar pregando? Pastora Gisele vai estar pregando amanhã. E no sábado, quem vai pregar é a nossa querida pastora Valdeia. Faz tempo que a gente não vê a pastora Valdeia, mas ela vai estar ministrando conosco, né? E no domingo, o pastor Carlos vai estar ministrando de manhã nessa semana. Semana que vem nós temos outras pessoas que vão estar ministrando conosco. Eu vou estar colocando toda semana a informação aqui no nosso Facebook e também para os grupos de WhatsApp que nós temos. Tá bom, queridos? Eu quero fazer uma oração com você para encerrar esse momento. Se você entendeu tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que Deus colocou, que é um tempo para produzirmos vida física, vida espiritual, que nós temos que aproveitar esse ciclo que Deus está nos dando, e que se você entendeu também a respeito da oferta, e você quer fazer uma oferta especial nesse primeiro dia, como a palavra de Deus ensina, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu vou orar, eu vou apresentar a tua oferta, tá bom? Não vou tocar o chofar hoje,
Vou tocar amanhã, na hora que nós entregarmos, lá na Beit, ok? E se alguém entregar através da conta, de cartão, né, entre hoje e amanhã, não tem problema, nós vamos consagrar amanhã também. Aliás, eu espero que vocês estejam lá para nós juntos consagrarmos isso. E eu vou orar por isso agora. Fecha os teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra. Nós passamos um tempo, ó Deus, estudando a palavra do Senhor, estudando a palavra, entendendo que hoje, que essa live, ela eu procurei transmitir o significado deste mês bíblico que nós começamos hoje, esse primeiro dia de Shevat. Um tempo para produzir, um tempo para frutificar, um tempo para dar frutos, um tempo para nós descobrirmos o nosso lugar no reino e começarmos a produzir, começarmos a executar. Não adianta sabermos que o Senhor tem um chamado para a nossa vida e nós não colocarmos esse chamado em prática. Nós não aceitarmos o desafio do Senhor, não aceitarmos o chamado. O Senhor nos escolheu, mas não adianta o Senhor nos escolher e nós não darmos frutos. O teu desejo é que nós venhamos a dar frutos. E eu peço que o Senhor, nesse mês, trabalhe isso no coração. Não só da Beit, não só das pessoas que vão à Beit, não só das pessoas da igreja, mas que o Senhor trabalhe no coração de todos que ouvirem essa mensagem, de toda a tua igreja, de todo o teu povo, de todo Israel, que nós possamos, ó Deus, voltar para os princípios, voltar para os fundamentos. Eu oro também para que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que nesse momento está sendo tocado e que ele está falando, eu vou dar uma oferta especial de primeiros frutos ao Senhor neste dia e isso servirá de memorial diante de Deus. Que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor abençoe esses que amanhã vão levar essa oferta direto lá na Beit ou que vão depositar na conta, enfim, simplesmente porque entenderam. Não porque nós estamos implantando, não porque nós estamos dizendo que é uma obrigação, nada disso. Porque entenderam a tua palavra e querem fazer o que a tua palavra ensina para fazer. Eu quero também pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que hoje está precisando de cura, de milagre, de libertação, de graça, de bênção, de socorro, de proteção. Cuide dessa igreja, cuide desse povo, cuide desses irmãos, cuide de todas essas pessoas, Pai. Cuide de quem está internado, cuide da família que perdeu um ente querido, cuide daqueles que estão desesperados porque alguém está internado lá, talvez até entubado. Proteja nossas casas, nossas famílias, guarde-nos desse vírus. Guarda, ó Deus, guarda o teu povo, proteja em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Livra-nos do mal e abençoe para que consigamos também colocar nossas vidas financeiras em ordem, porque muitas pessoas estão precisando do teu milagre. Nós te agradecemos agora e que inicie-se hoje um tempo de produção frutífera na nossa vida. Nós profetizamos isso. E amanhã nós daremos a bênção de Shevat, a bênção de Shevat sobre a vida do teu povo, em nome de Yeshua. Amém e amém. Queridos, eu louvo a Deus por vocês que ficaram conosco até agora. Apóstola Maria Tereza, Cida, Deus abençoe Cida, pastora Cida que está conosco, pastora Fran, Madalena, Deus abençoe Madalena, Maria Palma, Deus abençoe Cida, Deus abençoe. Deus abençoe aí a Simone, que entrou e participou conosco, Fábio, pastora Fran, Vera Lúcia, Paula, quem mais? Pastora Natasha, Jadir, pastora Gisele, quem mais? Pastora Arlete, e eu sei que teve tantas outras pessoas que entraram, participaram, mas não falaram um oi, não tem problema. Queridos, Deus honre, Deus abençoe, Deus guarde a vida de vocês, se puder, dá um oi depois pra gente, nós queremos estar orando por vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, esperamos vocês amanhã na Beit. Fiquem com Deus. Shalom.